Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que todos estejam, né, se conscientizando desse momento difícil que nós estamos passando. Mas, como eu falei, estamos passando, vai passar e, e a gente precisa seguir, né? A escola não pode parar. A gente precisa continuar. E como essa questão, né, da gente não parar e a gente hoje a gente tem toda essa questão, essa metodologia nova, que é muito nova para nós professores. Como a gente hoje está inserido nessa tecnologia, a gente tem condições de trabalhar esse ensino à distância, pelo menos por enquanto, mesmo acreditando na importância das aulas presenciais. Então, a gente precisa seguir, e eu vou tentar passar para vocês algumas informações nessa primeira aula. A gente vai ter uma sequência de aulas até terminar essa quarentena. E nessa primeira aula, eu estou fazendo uma aula que é um tema para todas as minhas turmas, que é um tema atual e está dentro da nossa área de educação física, né? Que é a diversidade alimentar. E como a gente sabe, existem vários nutrientes que o nosso corpo necessita para seguir. Nosso corpo, ele para funcionar, ele precisa de alguns nutrientes, de vários nutrientes que a gente encontra na alimentação, como os carboidratos, né? Pão, macarrão, bolo, os sais minerais, ferro, né? A gente encontra no feijão, a gente tem em vários alimentos, né? Vitaminas, que são as frutas, as verduras, a gente sabe da importância desses nutrientes para o crescimento, né? Pela questão de tecidos e células, e também as proteínas que vai nos ajudar na formação dos nossos tecidos. Então, a gente já sabe que esses nutrientes são de suma importância para, para a nossa vida. Então, a gente se depara com uma cultura alimentar, porque cada país tem a sua cultura alimentar, né? A gente conhece vários países que têm uma forma diferente de alimentação, diferente da nossa, e existe o respeito, porque existe a diversidade, a gente tem que aprender a respeitar a diversidade, também a diversidade alimentar. Então, a gente, quando fala aqui no Brasil, quando a gente fala da nossa alimentação, além do café da manhã, né? Mas a gente fala do nosso pratinho de arroz e feijão, que é composta de arroz, feijão, uma salada, um tipo de carne, né? Nesse prato, nessa alimentação nossa, a gente vai encontrar vários nutrientes que vai fazer com que a gente tenha uma rotina normal de saúde. É um prato que é uma alimentação saudável, que no feijão a gente encontra ferro, no arroz a gente encontra carboidratos, na carne as proteínas e na salada a gente encontra as vitaminas. Então, o prato de arroz e feijão é um prato cultural do nosso país. Mas se a gente fala, o povo comer um bife suculento, quando a gente fala aqui, tranquilo, normal. Mas quando a gente vai falar de um bife suculento na Índia, nossa senhora, lá o bife ele é proibido porque a vaca é um animal sagrado. Então ninguém fala em comer um churrasco, um bife suculento, né? Então a gente respeita. Então eles colocam também outros tipos de alimento para poder suprir a proteína. Na Grécia, anos atrás, há muitos anos atrás, não era proibido beber leite. E no Brasil, nós não comemos ratos e nem morcegos. Como assim, Daniele? Claro que a gente não come ratos e morcegos. Mas vocês sabiam que existem países que se alimentam de ratos e morcegos? Gente, existe. Por exemplo, na China, né? A gente está vendo a China como um cenário todo falando sobre a alimentação da China, e a gente se depara com essa situação.
na China, onde lá existe o ano novo chinês, que acontece no mês de fevereiro, diferente do nosso ano novo, que é no dia 31 de janeiro, mas o ano novo chinês é no dia 19 de fevereiro, se não me engano. E nessa festa, eles têm a cultura de surpreender com a alimentação. Cada ano eles aparecem com um tipo de alimentação, com comidas à base de serpentes, de ratos, de morcegos. São muito comuns na China. Parece estranho para a gente, mas lá é uma alimentação muito comum, principalmente nesse ano novo, né, da China, que a China é um país que tem essa cultura de experimentar alimentos que não são comuns, que são raros, né? Quase ninguém se alimenta, né? É uma cultura deles. E o que acontece? Nesse ano novo, é exatamente uma data onde eles se programam para trazer pratos novos. Aí, gente, a gente vê aí ratos que são vendidos, né, em algumas feiras, e um morcego. Então, aí já vê que as pessoas realmente se alimentam. É estranho para a gente, mas é comum lá. Em 2015, veio esse primeiro alerta. Teve uma campanha lá em 2015, onde as autoridades elas começaram a lançar essa campanha para que fosse evitado comer esse tipo de alimentos, porque esses alimentos, a gente fazendo ingestão desses alimentos, estava desenvolvendo doenças, alguns, porque esses animais eles são hospedeiros de alguns vírus. E estava assim, acontecendo algumas doenças lá em 2015, olha só. E os órgãos, né, de segurança alimentar foi falado muito para que os cidadãos não ingerissem esse tipo de alimentação. Essas autoridades, elas anunciaram, né, várias inspeções por todo o país para que se fosse assim, evitado esse tipo de doença, né, causada pela ingestão de alguns alimentos, que acontecia geralmente nesse ano novo chinês, como eu já falei. E em 2015 foi se falado muito sobre isso, mas não surtiu muito efeito, né? Você sabe que tudo muito diferente, né? Tudo muito novo, nos causa estranheza, como hoje aqui no Brasil, a gente, né? Muitos estão sentindo uma resistência imensa de ficar dentro de casa e não querem cumprir com a campanha que hoje existe aqui no Brasil. Na China também não se cumpriu. E em 2019 foi descoberto esse inimigo que está nos assombrando, está nos deixando assustados, que né? Aí vocês estão vendo aí algumas figuras de alguma alimentação que se acredita que surgiu com a ingestão desses alimentos. Então, vou contar uma historinha triste para vocês, que vocês já sabem, mas eu vou reafirmar. Os primeiros casos desse inimigo oculto, dessa doença, surgiram na cidade da China de Wuhan, uma cidade onde as pessoas estavam adoecendo. Estranhamente, as pessoas ficavam gripadas, tinham febre, tosse, muita tosse seca, febre, e esse quadro ele evoluía para uma lesão seríssima pulmonar, onde as pessoas estavam morrendo porque não conseguiam respirar. E estudos revelam que essa doença, ela ela foi originada das feiras em Wuhan, onde tinha esses alimentos, né? E as pessoas se alimentavam de morcego. Então, eles acreditam que o morcego foi o causador de toda essa propagação, porque o homem ele ingeria o morcego é um animal que é hospedeiro de vários vírus, inclusive do corona, e o homem, ao ingerir a carne do morcego, ele aconteceu uma mutação, né, no organismo humano desse vírus,
que a gente hoje fala que é o coronavírus. E essa sopa de morcego, ela é uma iguaria muito comum nos países asiáticos, inclusive nessa feira em Wuhan, é uma feira ao ar livre, onde não tem muita higiene, mata-se animal na hora, as pessoas consomem animal cru. A gente já viu relatos até de cachorro, que eles fritam cachorro vivo. E nessa feira as pessoas comiam dessa forma. E os cientistas, né, baseado em estudos, chegaram a essa conclusão que o coronavírus foi originado do morcego, né, através da alimentação. E com isso tudo, esse vírus deu origem ao Covid-19, que é uma doença que já matou mais de 30 mil pessoas em todo o mundo. A gente está aí acompanhando. O Brasil está evoluindo também, essa doença vem evoluindo, vai aumentando o número de pessoas contaminadas. Todo dia a gente tem notícias de pessoas que morrem, e a gente já sabe que não são só idosos que estão morrendo. Ontem eu recebi a notícia de um homem de 26 anos, que era atleta, maratonista, ficou 15 dias doente e foi se agravando, e ele foi ficando sem falta de ar, foi internado e infelizmente veio a óbito. E a gente precisa tomar cuidado com isso, gente. Então, a gente já viu que isso foi uma questão alimentar. A gente vem falando muito sobre alimentação nas nossas aulas, eu achei interessante trazer essa abordagem para vocês e pedir para que vocês tomem os devidos cuidados, né? A gente vê que as campanhas hoje, as pessoas que entendem do assunto, as autoridades ligadas à saúde do mundo todo, estão pedindo para que as pessoas se isolem, as pessoas se isolem e evitem o contato físico uns com os outros. Se pede para que se lave muitas mãos, passe em álcool em gel, limpe a casa todo dia com água sanitária. Ao chegar, né, que a gente está tendo que sair para comprar alimentos, ao chegar a casa, limpe o seu calçado, porque esse vírus é um vírus muito resistente, ele vem na roda do carro, ele vem na rua, e para que ele não entre na sua casa e não adoeça ninguém da sua casa, que vocês tenham esses devidos cuidados que se vem falando para que não se propague essa doença, tá, gente? Então, eu faço um pedido a vocês, fiquem em casa e aproveitem, estudem, aproveitem esse momento para fazer algumas reflexões sobre a importância do contato físico, né? Que às vezes a gente não dá essa importância, mas eu acredito que a partir de hoje a gente consiga entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Vou deixar uma atividade para nota para vocês fazerem pelo e-mail, e eu vou aguardar essa atividade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, estou com muita saudade, mas fiquem em casa, tá? Até a próxima aula.